pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem. A banca de hoje vai ser a Fundação Getúlio Vargas, FGV, e nós vamos comentar as questões de língua portuguesa elaboradas por essa banca tão temida e respeitada que realiza concursos em nível nacional. Nós vamos procurar mostrar para vocês que não é tão difícil assim responder corretamente essas questões. Para isso, você basta estar tranquilo e concentrado e também bem preparado. E é por isso que a gente está fazendo esse esforço de levar para vocês um material gratuito, acessível e de qualidade. Ok? Então, para isso, para que você seja aprovado, basta seguir aqui as nossas videoaulas, ok? E nós vamos semanalmente postar muitas delas aqui para você. Certo? Então, vamos começar aí com a questão de número 1, que vai me dizer o seguinte: observe o seguinte período, retirado do livro Crime do Padre Amaro, do escritor português Eça de Queiroz. A tarde caía quando Dona Maria e Amélia voltaram para a cidade. Amélia adiante, calada, chibatava sua burrinha, enquanto Dona Maria vinha palrando com o moço da quinta, que segurava a arreata. O segundo período do mesmo segmento do romance O Crime do Padre Amaro deve ser classificado como? Qual é o segundo período aqui? O segundo período é justamente esse aqui. Amélia, adiante, calada, chibatava sua burrinha, enquanto Dona Marinha vinha palrando com o moço da quinta, que segurava a arreata. Aqui, então, entre colchetes, eu tenho o segundo período. O que pede a questão? Como nós devemos classificar esse período? Essa classificação aqui não é uma classificação sintática, gente, é uma classificação textual. Está se perguntando aqui qual é o tipo de texto a que eles pertencem, ok? O tipo de texto, também chamado de modo de organização discursiva, basicamente podem ser de 5 tipos: o narrativo, descritivo, o argumentativo, o informativo e o instrucional e injuncional, ok? Então, esses 5 tipos aí, são muito explorados em muitas questões aí de concurso, certo? É um tópico mais visto na disciplina de redação do que propriamente na de gramática, e tem a ver com a interpretação do texto. Mas é uma questão muito frequente, não só na Fundação Getúlio Vargas, mas em outras bancas. A Fundação Getúlio Vargas, ela tem, por natureza, assim, da prova de língua portuguesa, associar muito as estruturas gramaticais com os sentidos do texto. E essa é uma questão típica, então, ok? Então, tem que saber a gramática e a sua associação com o texto, tá? Mas essa questão aqui é mais simples, gente, basta classificar. Ok? Esse texto aqui, ele é de que tipo? Ele é um texto narrativo, relatando uma sequência de ações? Não, na verdade, para eu relatar uma sequência de ações, os verbos que indicam ação, eles têm de estar no pretérito perfeito, ou seja, a ação para ser narrada, ela já tem que ser passada. E os verbos que estão sendo usados aqui, são do pretérito imperfeito. Ou seja, são ações que ainda não acabaram, certo? E aí não podem funcionar como sequência de ações, ok? É um texto narrativo, visto que é um narrador que informa os leitores os acontecimentos em um determinado momento? Também não. Ora, porque se eu não tenho uma sequência de ações, eu não posso ter um narrador, certo? É um texto descritivo, pois mostra ações simultâneas num determinado espaço de tempo? Sim, o predomínio de verbos no pretérito imperfeito associado a caracterizações como calada, que é um adjetivo, uma outra oração adjetiva aqui, ok? Tudo isso que indica características estão mostrando que o texto é descritivo, pessoal. Então, a resposta aqui é o item C. Ok? Dissertativo expositivo, que é o mesmo que o informativo, e o dissertativo argumentativo não podem, porque aí, nesse caso, os verbos estariam no presente do indicativo e a ênfase seria dada em ideias, fatos, conteúdos.
ok? Então não poderia ser injuntivo instrucional, que é aquele texto do tipo uma receita de bolo ou um passo a passo de como fazer alguma coisa, porque também não é, né, claramente não é essa parte do texto. Então é narrativo ou descritivo. E aqui o formulador da questão usou um truque muito comum aí que consiste em fazer com que o aluno confunda a narração com a descrição. Ok? Por quê? Como é que ele faz essa confusão? Alternando verbos no pretérito perfeito com verbos no pretérito imperfeito. Ok? O texto narrativo ele usa o pretérito perfeito. Tinha que ser aqui chibatou, segurou, né? Falou. Aí sim você tem uma sequência de ações. Mas quando se tem uma sequência de verbos no pretérito imperfeito, você está descrevendo uma cena, não está narrando um acontecimento. Ok? Por isso, então, a resposta é o item C na questão 1. Na questão 2, temos, entre as palavras abaixo, aquela que só existe com acento gráfico é qual? Ora, história, se você tirar o acento, surge o verbo historiar. Ok? Surge historia, que é uma forma do verbo historiar. Tirando o acento de evidência, você tem evidencia do verbo evidenciar. Tirando o acento de até, você vai ter ate do verbo atar. Né? Tirando de país, você vai ter pais, substantivo. E se você tirar o acento de humanitárias, você vai ter humanitarias, que não é nada, ok? Porque não existe essa palavra. Então, gente, uma maneira interessante aí de cobrar a acentuação gráfica, ok? Resposta da 2, letra E. Questão de número 3, temos o seguinte. Além de cada uma dessas votações populares, os cidadãos são convidados a dar suas opiniões, votando simplesmente sim ou não, sobre 3 ou 4 problemas de interesse nacional, aos quais se acrescentam alguns tópicos especiais dos cantões e das comunas. O termo entre parênteses, que é o votando sim ou não, vamos botar aqui, ó, grifado, indica o quê? Certo? Ele indica como os cidadãos são convidados a dar suas opiniões. Ou seja, ele indica o meio ou o modo, ok? Então, o correto aqui, ó, vai ser o item D. É uma explicação? Ele está explicando? Não. Está dizendo como que os cidadãos são convidados a dar suas opiniões. Como eles dão opinião? Votando sim ou não, ok? Então, é o modo. E um caso especial da semântica do modo é o meio, que é a ferramenta, é um instrumento que você usa para fazer alguma coisa, ok? Então, a resposta da questão 3, letra D, certo? Meio aí dá a entender meio ambiente, né? Ou então meio contexto, ok? Mas meio é um instrumento, e você está usando o instrumento, você está indicando o modo, a maneira como você faz alguma coisa. Ok? Então, uma pegadinha clássica aí, mas a resposta fica no item D. Questão 4, temos: os fantasmas são frutos do medo. Quem não tem medo não vê fantasmas. Os 2 pontos entre os segmentos da frase podem ser adequadamente substituídos por qual conectivo, ok? Os fantasmas são fruto do medo. Logo, portanto, concluindo, por isso, então, ou seja, uma relação de conclusão. Qual desses aqui me dá um sentido de conclusão? Logo, né, gente? Ok? O pois me daria um sentido de explicação, ok? O contudo, um sentido de oposição, o entretanto, no entanto, também. Contudo, entretanto, no entretanto. Contudo, entretanto e no entanto são sinônimos. Tá? Então, não pode ser 3 sinônimos, né? Descarta logo C, D e E. O pois é explicativo e o sentido da frase aqui é claramente conclusivo, podendo entrar o logo ou o portanto, ou qualquer uma desse grupo. Logo, resposta, letra B. Ok? Isso aí, semântica das conjunções, tema muito comum também nas bancas da Fundação Getúlio Vargas, gente. Ok? Não deixem de estudar esse ponto. E para finalizar, nós temos aí a questão de número 5, que diz o seguinte: em geral, os arquitetos temos de nos ater às plantas que nos apresentam os proprietários. Nisso nós parecemos com os médicos. Há quem os chame para que diagnostiquem a enfermidade que deseja ter e que ele receite o regime que deseja seguir.
No pensamento, há um erro de forma verbal no que diz respeito à concordância. Assinale a opção em que esse erro é adequadamente corrigido, pessoal. Então, onde é aí que ele vai estar errado? Tá? Então, para isso, a gente tem que ver o que está concordando com o que. Aqui, ó, o termo está concordando com arquitetos, ok? Aí você pode pensar, porque já que é arquitetos, terceira pessoa, ok? E aqui está na primeira pessoa e aqui tem um erro. Mas aqui é um caso da chamada concordância figurada, chamada silepse, ok? A silepse o que é? Consiste em fazer uma concordância com a ideia. Ora, como o autor do texto é um arquiteto, ele usa a primeira pessoa do plural se inserindo aí no grupo de arquitetos. É como se eu falasse, os professores somos, porque eu sou um professor e eu estou me incluindo nessa categoria. Para isso eu usei, então, a primeira do plural. Ok? Então, repare aí que eu troquei as pessoas, né? A terceira pela primeira, e por isso que eu tenho uma silepse de pessoa, que é uma figura de estilo. E aí está correto, tá, gente? Não é a resposta, então, não é a letra A. Muita gente aí cai nessa pegadinha, tem que ficar de olho. Temos de nos ater às plantas que nos apresentam os proprietários. Quem apresenta as plantas? Né? Quem apresenta as plantas a nós? Os proprietários. Terceira do plural, verbo na terceira do plural corretamente. Ok? Então, apresentam está indo com proprietários, está na linha de baixo. Nisso nós parecemos com os médicos. Há quem os chame, ok? O chame está na terceira do singular, por quê? Porque está concordando com o quem, certo? Para que diagnostiquem, certo? A enfermidade, a quem chame, né? Para que eles quem? Os médicos. O diagnostiquem aqui está concordando com médicos, corretamente. A enfermidade que deseja ter, ok? E aí o que está concordando com o que? Concordando de novo com o quem, certo? Quem chama e quem deseja? É o quem aqui, por isso que o verbo está na terceira do singular. E que lhe receite, mas quem receita? Quem receita são os médicos. E aí, então, o verbo deveria ir para a terceira do plural, certo? Logo, a resposta da questão é o item E. Uma questão de concordância, gente, bem sutil. Muitos alunos se enrolam com isso daí. A minha dica é, estudem a concordância figurada, silepse de pessoa, de gênero e de número. Ok? E nesse tipo de questão, procurem saber o que está concordando com o que, como eu fiz aqui, porque aí vão marcar a resposta correta. Ok? A gente chega ao final dessa videoaula, pessoal, esperando que ela tenha sido útil para vocês. Certo? Caso tenha sido, curta, compartilhe, deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e vá seguindo as nossas atualizações. Eu espero vocês na próxima videoaula, galera. Um abração e até lá.